Bora lá então, primeiro A. Bora lá, né? Sem mais delongas. Vamos nessa. Texto 1. Eu cantarei de amor tão docemente. Eu cantarei de amor tão docemente, por uns termos em si tão concertados, que 2000 acidentes namorados faça sentir ao peito que não sente. Farei que amor a todos avivente, pintando 1000 segredos delicados, brandas iras, suspiros magoados, temerosa ousadia e pena ausente. Também, Senhora, do desprezo honesto de vossa vista branda e rigorosa, contentar-me-ei dizendo a menor parte. Porém, para cantar de vosso gesto, a composição alta e milagrosa, aqui falta saber, engenho e arte. Então, temos aí um poema do Luiz Vaz de Camões. Texto 2, soneto 234, confessional. Amar, amei. Não sei se fui amado, pois declarei amor a quem odiara, e a quem amei jamais mostrei a cara, de medo de me ver posto de lado. Ainda odeio quem me tem odiado, devolvo agora aquilo que declara, mas quem amei não volta, e a dor não sara. Não sobra nem a crença no passado. Palavra voa, escrito permanece, garante o adágio vindo do latim. Escrito é que nem ódio, só envelhece. Se serve de consolo, seja assim. Amor nunca se esquece, é que nem prece. Tomara, pois, que alguém reze por mim. Glauco Matoso. Muito bem, aqui nós temos dois textos que falam sobre amor, só que separados aí por 500 anos de distância no tempo, vamos dizer assim. O texto 1, né, do Camões, famoso escritor, poeta lá de Portugal, ele é do século XVI, dos anos 1500 e pouco, né? E o texto 2 é do Glauco Matoso, que é daqui do Brasil mesmo e poucos anos atrás. Mas todos falam, os dois textos falam de um tema muito comum, né, aos poemas em geral, que é o sofrimento por causa do amor. Né, no texto do Camões, o texto 1, a gente vê que ele usa uma linguagem bastante difícil para a gente compreender, até porque, como eu disse, é um texto de 500 anos atrás, né, gente? É claro que a nossa língua portuguesa mudou muito em 500 anos, né? Mas dá para a gente entender que ele tenta no texto 1 falar sobre as qualidades da mulher amada, mas ele acha que ele não dá conta de tanto que ela é bonita e tem qualidades, né? Ele fala no último verso, ó, aqui falta saber, engenho e arte. Quer dizer que ele não tem a sabedoria, ele não tem a engenhosidade e nem a arte suficientes para descrever a sua amada. Já o Glauco Matoso é mais visceral, vamos dizer assim, né? Ele fala que ele ama, mas não sabe se foi amado. Ele fala que ele odeia quem odeia ele, e assim vai, né? Mas basicamente, como eu disse, é esse assunto universal de quase toda a obra literária, que é o amor. E, de forma particular, o amor não correspondido. Beleza? Beleza. Copo de leite. Eu acredito na simplicidade. Nada contra o requinte ou o luxo, até gosto deles, vez ou outra. Mas é que a vida é coisa simples. A gente que complica tudo um pouco. Viver tem que ser simples. Aliás, o nosso principal papel aqui é simplificar. Cresci em uma família de 6 pessoas, o mais velho de 2 irmãos. Ser o irmão ou o filho mais velho nem sempre é uma tarefa muito simples, devido ao grau de responsabilidade que a nós é atribuído. Normalmente nossos pais estão aprendendo a ser pais também. São inúmeros os pontos que implicam em ser o primeiro filho e irmão mais velho. Contudo, o assunto aqui é simplicidade. Nunca nos faltou absolutamente nada. Admiro muito meus pais, a dedicação, o amor e todo o empenho por eles a nós. Sem sombra de dúvidas, é um privilégio. Fomos criados na base da partilha. Tudo era dividido. Ninguém comia nada se o outro não comia também. Ninguém ganhava algo se o outro não ganhasse também. Dividíamos tudo e éramos felizes. Partilhar me tornou um homem mais simples, mais consciente, preocupado com o próximo e pé no chão. Fez a vida ficar simples. Claro, obviamente sempre buscamos por mais. É importante. Sonhamos e almejamos conquistar coisas. Porém, a simplicidade existe em nós. Aprendemos que a vida é simples.
Tomar um copo de leite juntos pode ser a melhor das atividades na semana, que trocar roupas usadas é extremamente empolgante e que o fundamental da vida não está no acúmulo de bens, e sim nos laços que criamos. É ter a certeza de que as coisas vão ficar bem. Mesmo com o orçamento apertado, vida corrida, vai ficar tudo bem, pois afinal existe em nós uma coisa simples e que dá significado a tudo o que nos cerca: o laço afetivo. Nossa, que legal, que bonita definição de família aí, né, gente? Do amor em família. Olha lá, ó, Leonardo Gonçalves, copo de leite. Muito legal. Olha lá, temos o quê? Uma receita, é isso mesmo? Vamos lá. Como fazer chantilly? Todas as vezes que eu posto uma receita que leve chantilly, sempre vem a pergunta: Gi, mas como faço chantilly? Ó, até rimou. Gisele Souza, né, a autora do texto. Sério, eu achava que não precisava ensinar até perceber que muitas pessoas não sabem fazer ou possuem dúvidas sobre qual creme de leite usar. Então, resolvi fazer um vídeo para esclarecer todas as dúvidas de vocês. Qual creme de leite usar? Você deve usar sempre o creme de leite fresco, ou pasteurizado, ou ainda nata. Esses são os únicos que realmente batem chantilly. Batedeira. Você precisa sempre bater em velocidade baixa ou média. Nunca deixe batendo na velocidade máxima, ou vai correr o risco de passar o ponto. E aí o seu chantilly vira manteiga. Nunca deixe a batedeira sozinha, pois em frações de segundos você perde o ponto. Fique de olho sempre. Ponto. Para você saber se está no ponto certo, pare de bater e veja se o que ficou no batedor da batedeira está firme e formando um biquinho. Conservação. Você deve manter sempre em geladeira e consumir Conservação. Você deve manter sempre em geladeira e consumir em no máximo 2 dias. Chantilly feito com creme de leite fresco ou nata não pode ser congelado. Já a mistura para creme de leite pode ser congelada e deve ser rebatida, batida de novo, após descongelamento, que deve ser feito na geladeira, ok? Nunca no micro-ondas. Tira pelo que eu entendi aqui, tira do congelador e deixa embaixo, na parte de baixo da geladeira. Não pode esquentar no micro-ondas. Acho que é isso mesmo. Beleza. Subtexto. Meu estômago revira. Estalo os dedos da mão esquerda. Uma nova revirada no estômago. Estalo os dedos da mão direita. Os lábios se contraem e ao lado de cada um dos cantos da boca surgem linhas finas, precoces para os meus 28 anos de idade. As mãos, de dedos violentamente estalados, começam a suar. Seco as palmas da calça. As mãos voltam a suar. Vou para casa, tomo um banho, lavo todo o suor do corpo. Juro nunca mais voltar ao teatro. Eu não estava entendendo, agora entendi. Pelo finalzinho desse pequeníssimo texto deu para entender, que nós temos aí uma atriz, a Raíssa Varandas, falando do nervosismo que ela sente antes de entrar pela primeira vez no palco para representar uma peça. Muito bem. Texto 1. Iguaçu. Ó rio que nasceu onde nasci, ó rio calmo da minha infância, ora doce, ora má, belo estuário azul, espelhado e sombrio. Quanto susto me deu, quanto prazer me dá. Quantas vezes eu só, nessas manhãs de estio, ao vê-lo deslizar pomposamente lá, pálido não fiquei, tão majestoso vi-o, orgulho do Brasil, glória do Paraná. Companheiro ideal, durante toda a viagem foi o espelho fiel a refletir a imagem dos montes e dos céus, discorrendo através da floresta, ora assim como um cão veadeiro, a fugir alegre e alviçareiro, ora deitado aqui, quase a lamber-me os pés. Então aqui nós temos um poema, uma ode, vamos dizer assim, elogiando o rio Iguaçu, tá bom? Comparando ele com animais, com um cão, Mas é um poema dedicado ao rio Iguaçu. E o texto 2 aqui é um poema dedicado ao rio São Francisco. Juazeiro e Petrolina, abraçados pelo rio. Rio São Francisco, santo rio a caminhar. Velhas mágoas, faltou um acento aí, Velhas mágoas, novas águas. Novo rio, Velho Chico. Velho Chico, para quem não sabe, é o apelido. É um rio tão importante que ele tem até apelido. É o Rio São Francisco, conhecido pelos nordestinos como Velho Chico. Tá?
Velhas mágoas, novas águas. Novo rio, velho Chico. Vai molhar esse caminho para a fartura então chegar. A terra nasceu do rio, o rio nasceu da terra. Rio santo a caminhar. Terra que o suor regou, que deveria dar frutos para o homem que plantou. Corre, corre, minha gente, venha ver em Sobradinho. O sertão veio do mar, de fartura e de ilusão. Iludindo o plantador, feito uva em Boa Vista, e a cebola em Belém. São Francisco, Rio, amém. Legal. Pelo que eu entendi aqui, na verdade, é uma música, quinteto violado. É letras, é uma letra de música, eu não conhecia. Mas como eu sempre costumo dizer, né? O que é uma letra de música, afinal? É apenas um poema que alguém resolveu cantar. Né? Então eu li como se fosse um poema, sem saber que era uma letra de música. Olha lá, uma tirinha. Leia o texto abaixo. Ei, mãe, você não acha que seria ótimo comprar umas coisas novas para redecorar a sala? Que gracinha, Lê, pensando na decoração. Ai, meu Deus, o que foi que você quebrou desta vez? Que legal. Coitado da mãe, já está acostumado com a filha, aprontando. 1 hora de relógio. O tempo para o brasileiro é tão fluido que a gente inventou a expressão hora no relógio. Na Bahia disse hora de relógio. Nesse momento, um suíço ou um inglês tem uma síncope, tem um ataque nervoso. Existe alguma hora que não seja de relógio? Caro amigo, existe uma imensa variedade de horas. Na expressão, espera só meia horinha costuma demorar 2 horas de relógio. Enquanto na frase, estou te esperando há horas, horas pode significar só meia horinha de relógio. Por isso a importância da expressão de relógio. Na hora do relógio, cada um dos minutos dura estranhos 60 segundos de relógio. Não confundir, claro, com os segundinhos e os minutinhos, que podem durar horas de relógio. O senhor tem 5 minutinhos? Tenho, mas o relógio só tem uns 2. Sim, o diminutivo muda tudo. Quando se marca de manhãzinha, é no início da manhã, de 8 às 10. Mas, se por acaso marcarem de tardinha, estarão se referindo ao fim da tarde, de 5 às 7. Nada é tão simples. De noitinha volta a ser no início da noite, tornando tardinha e noitinha conceitos intercambiáveis, né? Às vezes a tardinha pode ser noitinha e noitinha pode ser tardinha, não dá para trocar um pelo outro, intercambiável. Que cara é essa, amigo saxão, amigo inglês? Você mede o comprimento com pés e polegadas. Né? Tá uma crítica aqui aos ingleses, né? Aos norte-americanos, que medem comprimento não em centímetros e metros, mas em pés e polegadas. Então ele está falando, você está achando isso aí esquisito? Mas você mede o comprimento com pés e polegadas, então não pode achar esquisito. Não pense que para por aí. Tem surgido cada vez mais frequente o diminutivo do gerúndio. Ouvi de uma amiga. Outro dia te vi todo correndinho na lagoa. Gente do céu, isso aqui é muito usado aqui em Guarani. Vocês estão enjoados de saber disso, né? Achei que fosse só aqui, pelo jeito não é. Nada mais ridículo do que achar que se estava correndo e descobrir que só se estava correndinho. Esse é o meu problema com esportes. Só chego nos diminutivos. Não chego a me exercitar, só fico me exercitandinho. Antes disso, fico alongandinho. E depois, reclamandinho. Foi o Ricardo Araújo Pereira quem atentou para o fato de que pomos o diminutivo em advérbios. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho, diz o poeta Martinho da Vila, que carrega o diminutivo no nome, Martinho. Deve ser coisa nossa, pensei orgulhoso, até ouvir Despacito, o devagarinho deles. Estranhamente, o vocalista fala 1000 palavras por minuto, de relógio. Prefiro o Martinho. Daí tem lá o vocabulário, mas eu já falei para vocês, né? Síncope é uma perda de sentidos, é um desmaio, um ataque nervoso. E Saxão é um habitante da região da Saxônia, situado na Alemanha. Mas na verdade o que ele quer dizer aqui é o pessoal que fala inglês, tá? Então a minha explicação foi melhor que a dele, desculpa aí. Tá. Bom danado. Eita frevo bom danado, eita povo animado. Quando o frevo começa, parece que o mundo já vai se acabar. Quem cai no passo não quer mais parar. Quando o frevo começa, parece que o mundo já vai se acabar. Quem cai no passo não quer mais parar. Adeus, meu bem, eu vou no frevo me espalhar. Claro que é uma letra de música também, que para a felicidade de vocês eu não sei cantar, então não cantarei.
Gente, não se assuste com esse barulho, não é uma metralhadora, eu não estou correndo risco de morte aqui, é apenas uma ferramenta que o meu vizinho, o seu Didi borracheiro, usa para tirar aqueles parafusos enormes dos pneus dos caminhões e tratores, tá? Então está tudo seguro aqui, fiquem em paz. Vamos lá. Texto 1. Insone. Insone é quem tem insônia, portanto, quem não consegue dormir. Noite feia, estou só. Do meu leito no abrigo cai a luz amarela e doentia do luar. Tediosa, os olhos fecho, a ver se assim consigo, por momentos sequer, o sono conciliar. Da janela transponho o entreaberto postigo, entra o perfume humano impelido pelo ar. És tu, meu casto amor? És tu, meu doce amigo, que a minha solidão agora vens povoar? A insônia me alucina, ando num passo incerto. És tu que vens? És tu, reconheço este odor. Corro à porta, escancaro-a, acho a treva e o deserto. E este aroma que é teu, aspirando, suponho, que é a essência da tua alma, ó meu divino amor, para mim se exalou no transporte de um sonho. Então, traduzindo aqui, né, o que a Gilca Machado quis dizer aqui neste poema dela é que ela estava sem sono durante a noite e daí começou a ter alucinações, né, principalmente olfativas. Ela começou a sentir o cheiro do grande amado dela. Ela saiu para conferir se o amado tinha vindo para acabar com a solidão dela, mas ela só viu treva e deserto, só viu escuridão e não tinha ninguém lá, tá? Texto 2, sinto sua falta. E se eu te disser que não estou nem dormindo? E se eu te disser que não estou nem saindo? Tanta gente, mas ninguém me interessa. Eu sinto sua falta. Vejo na TV um filme repetido. Para matar o tempo, eu devoro os livros. Mas quando a saudade sopra em meu ouvido, eu sinto a sua falta. Às vezes eu acordo assim, com um furacão dentro de mim. Perdido e carente de uma ligação, querendo uma resposta. Impossível não lembrar do nosso amor, da trajetória. Tatuou meu coração e minha vida fez história. Fomos um casal de invejar. Nós tínhamos defeitos tão perfeitos. Difícil acreditar. Para mim, não acabou. Duvido que não tenha nem uma pontinha de saudade. Se existe amor, esquece a vaidade. Também é uma música que também, para a sorte de vocês, eu não conhecia, então apenas a declamei como se fosse um poema. Encontrei meu reflexo em teus grandes olhos. Li em teus olhos frases que agora escrevo aqui. Meu livro em teus olhos me livrando de tudo que há de ruim. Meus versos falando sobre a luz dos olhos teus. Enquanto meus olhos sofrem se não vejo teus olhos grandes. Um mundo criado em teus cílios, e meus filhos terão teus grandes olhos. Um sobrenome no momento é tudo que tenho, e algo grandioso, invisível aos olhos. Olhar teus olhos fechados ao dormir, sentir que aqui é onde devo estar. Desenhar teus traços e traçar uma longa madrugada em tua visão. Em teus olhos grandes vejo meu reflexo gargalhar. Em tua ausência, meu reflexo entristecido é refletido em meu café amargo. Não há nexo em tudo que falo, não tem sentido nenhum. Teu olhar bagunça o que eu sinto. Em teu piscar de olhos, meus textos foram construídos. E fechar meus olhos em tua presença há de ser pecado. Eternamente escrever enquanto te ouço cantarolar. Enxergar teu som e abraçar tua voz com os meus olhos. Encontrar-me em teu olhar. Porque em teus grandes olhos encontrei meu reflexo sorrindo. Nossa, que texto bonito. Bonito pra vocês mandarem para alguém de quem você está afim, ó. Desde que ele também não esteja no primeiro colegial, né? Senão ele vai conhecer o texto. Uia, fiz caquinha aqui, peraí. Pronto, voltei. Viver em rede no século XXI. Em 1991, 30 anos atrás, portanto, eu tinha tenros 17 anos, tinha a idade de vocês. A internet era lançada pela primeira vez. Mas aqui no Brasil ela só foi chegar em 1995, tá? Ainda bastante rústica, a criação de Tim Berners-Lee. Vocês sabiam que esse carinha aí é o inventor da internet? Vocês conheciam ele? Deveriam conhecer tudo que vocês fazem na internet. Vocês devem a esse cara aí, tá? Santo padroeiro da internet, o pai da internet. Tim Berners-Lee. A internet é uma coisa tão nova que esse cara é vivo ainda, acho que não tem nem 60 anos.
Bom, é um inglês. Vamos lá. Ainda bastante rústica, a criação de Tim Berners-Lee teria que esperar o fim do século para se tornar popular. Lembrei de uma coisa agora, quando teve as Olimpíadas lá na Inglaterra, não sei se vocês assistiram, a abertura das Olimpíadas era sempre bem legal. Sempre aquele show da abertura, né? Daí teve o Mr. Bean, daí tem uma hora que aparecia esse cara. É que vocês não conheciam ele, então vocês nem pararam para pensar, mas aparecia esse cara. Enfim, vamos lá. Viver em rede no século XXI. Em 1991, a internet era lançada pela primeira vez. Ainda bastante rústica, a criação de Tim Berners-Lee teria que esperar o fim do século para se tornar popular. Atualmente, o mundo encontra-se conectado e as interações sociais sofreram alterações significativas. No entanto, um problema se apresenta especialmente em países que iniciaram recentemente a sua inserção no mundo digital: o reconhecimento do que é público e privado na rede. Compreender as razões e suas consequências faz-se necessário para que se possa propor uma solução. Segundo o filósofo grego Aristóteles, lá da antiguidade grega, você já deve ter conhecido ele das aulas do Pedro, né? O homem é um animal político. Compreendendo o homem dessa forma, reconhecemos que a sua busca por interação social é notória, ou seja, é clássica, todo mundo precisa de interação social. Atualmente, essa interação ganhou uma abrangência maior, trazendo consigo um risco: a distinção entre os conceitos de público e privado. Entendemos esse aspecto como um problema dos tempos modernos, devido principalmente a uma compreensão limitada da internet. Ou seja, o ser humano acredita estar imune, não estar sujeito aos problemas reais, simplesmente por estar conectado ao ambiente virtual. Não devemos, contudo, ligar esse fato a uma questão de ingenuidade, mas principalmente à novidade representada pela rede, especialmente em países que conseguiram inserir-se no mundo digital recentemente, e sua população ainda está se acostumando a ele. Diante desses fatos, propõe-se como solução a conscientização por parte da família e da escola. Então, o que ele está falando aqui, gente, é que a internet é uma coisa que mudou radicalmente a humanidade inteira, mas ela é, ao mesmo tempo, uma coisa, em termos históricos, muito nova, muito recente, sabe? Eu sei que para vocês que nasceram aí... Que ano que vocês nasceram? Vocês têm 2005? Vocês nasceram por aí? Então, para vocês que nasceram em 2004, 2005, o longínquo ano de 1991 é pré-história. Mas, gente, em termos históricos, são apenas 30 anos, né? Existia gente que vivia lá. Vocês podem não acreditar nisso, mas existia. Os pais de vocês estavam lá quando a internet surgiu. Eu estava lá quando a internet surgiu, né? Acabei de falar para vocês aqui, ó. 30 anos atrás eu tinha 17 anos, tinha a idade de vocês, mais ou menos. Então é uma coisa muito recente ainda, né? Vocês já nasceram inseridos nesse mundo digital. Os pais de vocês, a minha geração, portanto, sabiam muito bem como que era o mundo antes de existirem celulares e internet, gente. Vocês conseguem imaginar um mundo sem celular, um mundo sem internet? Pois é, vocês não conseguem, porque vocês já nasceram nesse mundo. Os pais de vocês e eu também, consequentemente, conseguimos perfeitamente imaginar. Não só imaginar, a gente consegue se lembrar, na verdade. Porque a gente passou toda a nossa infância e adolescência, né, em um mundo onde não existia celular nem internet, não existiam. Entenderam? É isso que ele está falando aqui. Então é uma coisa, está falando que são tecnologias muito novas ainda em termos históricos, e principalmente nos países onde a internet é mais recente ainda, o pessoal ainda não conseguiu se acostumar direito a tanta tecnologia, tá bom? Tanta mudança de vida. Resenha: Amiga de Juventude, Alice Munro. A canadense Alice Munro venceu o Nobel de Literatura em 2013 e é considerada uma das mais importantes escritoras da literatura contemporânea. Essa obra, em específico, reúne 10 contos que focam em mulheres em busca de uma vida ideal. Esse foi o meu primeiro contato com a autora, e acredito que comecei bem, pois quando ainda não lemos nada de algum autor, os contos podem ser uma boa referência e uma porta de entrada para outras obras. Nesse caso, Munro é especialista em contos, né, que são aquelas histórias mais curtas, né? E já publicou 14 coletâneas deles, sendo hoje consagrada e prestigiada por esse tipo de narrativa. Minhas impressões sobre a totalidade do livro foram muito positivas, sendo importante lembrar que alguns contos me ganharam totalmente e me envolveram mais do que outros, como, por exemplo, o primeiro deles,
responsável por dar o título a essa coletânea. No caso, Amiga de Juventude, né? A capacidade que a autora tem de criar histórias fluidas e ao mesmo tempo significativas e profundas é imensa. Além disso, o realismo das personagens e o modo como cada uma dessas mulheres parece ter algo tão expressivo para contar foi um dos aspectos que mais me agradou. Desde as primeiras páginas já tinha certeza de que a autora entraria para a minha lista de preferências literárias. Primeiro, por escrever de um modo tão envolvente, ao mesmo tempo que despretensioso. Faltou um mesmo aí, né? Segundo, porque ao que parece é uma autora que consegue abordar diferentes temáticas, diferentes assuntos, através de um fio condutor importantíssimo, a condição humana. E quando nos referimos à condição humana, sabemos que nela, na condição humana, estão implícitas, estão escondidas histórias de sofrimento, alegrias, busca pela felicidade, descobertas, falhas e um mundo de sensações que nem sempre são fáceis de descrever. Por fim, posso dizer que Alice Munro é uma autora que faz jus ao título conquistado. Ela mereceu o Nobel de Literatura que ela ganhou. Capaz de prender o leitor em cada uma de suas histórias, as quais, por sinal, são originais e muito bem escritas. Legal. Amigos imaginários. Almoçamos junto em um restaurante. Às vezes tomamos um café. Em raras ocasiões acertamos as agendas para o cinema ou happy hour, sempre curta. Daí a pouco já estamos cada qual em sua casa. Não mais do que isso, há anos. Mas estes encontros quase regulares acabaram criando, entre eu e ela, uma amizade cheia de bons segredos e silêncios. Nunca fui à casa da minha amiga, nem ela foi à minha. E mais, nem conhecemos os amigos e amigas um do outro. Ela me fala de alguns e eu faço o mesmo sobre os meus. Mas são turmas diferentes, que nunca se encontram, e talvez tenham pouco a se dizer quando se encontrarem. Bons amigos, ela e eu, talvez um pouco solitários. De repente, ela me contou, enquanto almoçávamos no restaurante, que eu havia sugerido que há anos tinha alguns amigos imaginários. Eu dei uma gargalhada tão alta que as pessoas das mesas próximas se voltaram para ver o que acontecia. Amigos imaginários? Tu? Que bobagem, disse eu enquanto continuava a rir. Ela não riu. Permaneceu séria, como se estivesse prestes a dizer algo importante. Mas eles existem, explicou, tentando a serenidade que minha risada não deixava. Tu, por exemplo, és um deles. Então eu ri ainda mais alto, uma gargalhada que não conseguia parar. E o olhar dela para mim era de um desapontamento profundo, de uma amizade que de repente se terminava. E eu só fazia gargalhar daquela grande bobagem. Mas quando olhei para as minhas mãos e percebi que elas começavam a desaparecer, parei de rir. Uia! Credo! Legal! Gostei. Bicho preguiça. Parece um macaco, muito peludo e sempre pendurado nas árvores, mas é muito parado para ser um macaco. Leva a vida em câmera lenta, o danado do bicho preguiça. A preguiça é um mamífero sem dentes que vive pendurado nas árvores brasileiras. Elas, as preguiças, têm um rosto pequeno e parecem que estão sempre sorrindo. Não é verdade, naquele filme Zootopia, que tem uma preguiça, né? Ela parece que está sempre dando usado mesmo. As preguiças só comem uma coisa, folhas de embaúba, uma árvore que por isso ficou conhecida como a árvore da preguiça. Esses bichos são assim preguiçosos por causa do calor. Como eles têm o corpo coberto de pelos grossos, não podem se agitar muito, porque senão suam para valer. Não existe apenas um tipo de preguiça. Algumas são acinzentadas e têm 3 dedos, como os da espécie Bradypus tridactylus. É um nome científico, né? Tridactylus, inclusive, significa exatamente 3 dedos, tá? Tri de 3 e dactylus de dedos, tá? Em latim. As preguiças da espécie Coloepus didactylus, adivinha quantos dedos elas têm? Tem apenas 2 dedos, pois é. Uma outra espécie, Bradypus torquatus, conhecida como bicho preguiça de coleira, tem pelagem amarelada e faixas negras na nuca, a coleira, entendeu? A preguiça de coleira está ameaçada de extinção. Coitada da preguiça de coleira. Gigante azul gelado. Imagine ligar a televisão e ouvir a seguinte notícia. Previsão de temperatura máxima para hoje, 196 graus negativos.
Isso seria possível se você estivesse acompanhando notícias sobre um enorme planeta gelado que fica bem longe da Terra, Urano, né? Bem longe da Terra, mas ao mesmo tempo é um planeta sim do Sistema Solar, você já aprendeu sobre ele. Tem mais uma coisa bem legal sobre ele que fala aqui, quer dizer, não fala, mas que eu sei, vou falar para vocês, né? O período orbital de Urano é de 84 anos, ou seja, o ano de Urano tem 84 anos terrestres, ou seja, ele leva 84 anos para dar uma volta apenas em torno do Sol. É o tempo de uma vida humana, se a gente for parar para pensar, né, gente? Por exemplo, quando eu nasci, estava lá Urano. Quando ele completar a órbita dele, eu vou estar com 84 anos, se ele não tiver morrido ainda. Né? Então veja bem o ritmo desse planeta, como é diferente do nosso, né? Ele leva 84 anos para dar uma única volta em torno do Sol. É o tempo de uma vida humana inteira. Né? Eu, que gosto dessas coisas, chego a me arrepiar. Urano é o 7º planeta do Sistema Solar e está a cerca de 3 bilhões de quilômetros do Sol. O diâmetro do gigante gelado é 4 vezes maior que o da Terra. E sua massa é 15 vezes maior que a do nosso planeta. Ele foi o primeiro planeta do Sistema Solar a ser descoberto por meio de um telescópio, porque ele não é visível a olho nu. Né? Os planetas que são visíveis a olho nu, se você sair no seu quintal à noite e olhar para cima, você vai conseguir enxergá-los, são, né, pela ordem Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Só esses 5 que a gente consegue enxergar sem telescópio. Então, para descobrirem Urano, precisou inventar o telescópio primeiro, tá? Como Saturno, Urano também tem anéis. No total são 10, formados por partículas de poeira e encontradas em torno do planeta. Lógico, né? Como essa poeira foi parar lá, os astrônomos acreditam que essas partículas são restos de um satélite que se aproximou tanto de Urano que se rompeu. Os restos desse satélite começaram então a girar em volta do planeta. Gente, sempre lembrando aqui, quando fala de satélite aqui, mas tem gente morando lá então? Não. Nós temos 2 tipos de satélite, né, gente? Nós temos os satélites naturais, né, tipo a Lua. A Lua é o nosso único satélite natural, né? Já os planetas exteriores, os lá longeão, eles têm tem muitos satélites naturais, muitas luas, vamos dizer assim, né? Então, quando ele fala satélite aqui, é satélite natural. Era uma lua de Urano que se despedaçou, virou poeira e virou esse anel em volta dele, tá? Não é satélite artificial, não, beleza? Urano se diferencia dos outros planetas do Sistema Solar por ter o eixo de rotação muito inclinado. O gigante azul está bem tombado, tem inclinação de 83 graus. Na prática, isso gera estações do ano, primavera, verão, outono e inverno, muito longas. Em Urano, cada parte do planeta é iluminada por 21 anos. Então, cada estação dura 21 anos. Aí, ó, são 4 estações. Aqui chegou naquele número que eu acabei de falar para vocês. São 4 estações que tem, né, no ano. Tá falando aí, ó, primavera, verão, outono e inverno. Se cada estação dura 21 anos, faz a conta aí para você ver. 21 vezes 4, adivinha quanto vai dar? 84 anos, tá? O que ele está querendo dizer aqui, gente, é que vocês já estão acostumados em ver os globos terrestres, né, que tem aquele eixo em que a Terra gira. O que ele está dizendo aqui é que Urano ele é praticamente deitado, ele também gira em torno do próprio eixo, mas é como se ele girasse quase que deitadão na órbita dele, entendeu? Então ele mostra para o Sol quase que o polo norte e o polo sul dele, dependendo da posição. É como se ele rolasse deitado, não apenas inclinadinho, que nem a gente vê a Terra, tá? Beleza? Aquelas férias com os sobrinhos tinham sido maravilhosas. Embora os garotos viessem de vez em quando passar uns dias lá no sítio, nada se comparava àquelas férias de julho. Eles visitaram as belas fazendas da região, passearam a cavalo, pescaram, andaram pelos pastos e pelos cafezais, se divertiram à beça. Como as noites de julho estavam muito frias, os tios resolveram colocar os moleques para dormirem todos juntos. Assim, eles poderiam se aquecer melhor. O irmão do meio contou que durante a noite ele acordou assustado, porque o irmão mais novo despertou feito um maluco e gritava desesperadamente: "Socorro! Não estou sentindo a minha perna! Eu perdi a minha perna! Eu belisco a minha perna e não sinto nada!" Foi quando o irmão mais velho resmungou, irritado: "Ai, dormir, garoto! Você vai ver se continuar a beliscar a minha perna!" Me senti mesmo, né? Tava beliscando a perna do outro.
Aqui, mais uma música da Paula Fernandes, que para a sorte de vocês eu não conheço, então declamarei, como se fosse um poema. Seio de Minas. Eu nasci no celeiro da arte, no berço mineiro. Sou do campo, da serra, onde impera o minério de ferro. Eu carrego comigo no sangue um dom verdadeiro, de cantar melodias de Minas no Brasil inteiro. Sou das minas de ouro, das montanhas gerais. Eu sou filha dos montes e das estradas reais. Meu caminho primeiro vem brotar dessa fonte. Sou do seio de Minas, nesse estado, um diamante. Legal. E mais outra letra de música aqui do Lô Borges, que eu também não conheço, então lerei, declamarei. Para Lennon e McCartney, caso vocês não saibam, e é uma pena se vocês não souberem disso, é um crime. Lennon e McCartney, né? John Lennon e Paul McCartney são os líderes, vamos dizer assim, né? Eram os líderes da banda The Beatles, uma das bandas de rock mais famosas do mundo. Talvez vocês não conheçam, então vão atrás de conhecer. O John Lennon já morreu em 1980, foi assassinado, na verdade, né? Tem aquela música do Engenheiros do Havaí que faz homenagem, né? John Lennon levou um tiro a queima-roupa, o pop não poupa ninguém. Pois é. E o Paul McCartney é vivo até hoje, é velhão, mas é vivo até hoje, tá? Beleza. Para Lennon e McCartney. Porque você não verá meu lado ocidental. Não precisa medo não precisa da timidez. Todo dia é dia de viver. Eu sou da América do Sul. Eu sei, vocês não vão saber. Mas agora eu sou cowboy, sou do ouro, eu sou vocês. Sou do mundo, sou Minas Gerais. Então o que temos em comum aqui, né? 2 cantores com 2 canções homenageando Minas Gerais. Leia o texto abaixo. Uma atitude, uma vida. Alguém pode estar precisando de você. Claro que deve estar falando aí sobre o quê? Olha lá, está escrito no endereço da internet, a doação de sangue. Eu sou o doador de sangue. Beleza. Melhor um mágico na mão do que 2 voando. Discretamente maquilado. O louco chama maquilado, existe, isso existe, é a mesma coisa que maquiado, tá? Tanto faz, maquiado ou maquilado, pode usar os 2. Discretamente maquilado, sorri o pálido rosto do mágico, debaixo dos refletores, enquanto no alto a mão volteia, se espalma e em gesto de quase dança, mergulha seca na cartola. Mas algo parece retê-la lá dentro. Esforça-se o mágico, puxa, joga para trás o peso do corpo, tenta sorrir para o público, e já o antebraço afunda na cartola, some o cotovelo. Ainda luta cravando a outra mão no tampo da mesinha. Depois os pés, inútil. O ombro é tragado no vórtice das abas, no redemoinho das abas. Nem se salvam o pescoço esticado, a cabeça. Diante da plateia expectante que acredita tratar-se de um novo truque, todo o corpo desaparece, pouco a pouco, no último adejar das caudas do fraco. A roupona dele, né? No fundo de cetim preto, triunfa o coelho. Pela primeira vez, conseguiu botar um mágico na cartola. Da hora. Os donos de Piratininga. Nos tempos da fundação de São Paulo, os tupiniquins, uma tribo indígena, né, dominavam os campos de Piratininga e o Vale do Tietê. O Planalto era povoado por várias aldeias tupis. Os índios desciam para o litoral na época do frio para pescar e foram os responsáveis pela criação de várias trilhas, a maioria usada pelos jesuítas e portugueses. Os tupis eram formados por diversos grupos indígenas que, na sua maioria, viviam para a guerra. Tinham na sua força e coragem profundo orgulho. Entre as famílias tupis, predominavam na ilha de São Vicente os tamoios, quando a expedição portuguesa chegou em 1532. É importante ressaltar que o cacique Tibiriçá, chefe de uma parte da nação indígena estabelecida nos campos de Piratininga, com sede na aldeia de Inhampuambuçu, foi grande colaborador dos jesuítas e portugueses. Defendeu muitas vezes São Paulo de ataques de outras tribos e facilitou o trabalho de catequese. Seus restos mortais se encontram hoje depositados em uma cripta na Catedral da Sé. Nossa, ele tem um túmulo na Catedral da Sé, o cacique Tibiriçá. Não sabia disso não. E, senhores, com isso acabamos, tá? Muito obrigado pela atenção. Façam a prova com bastante carinho e dedicação. E até a próxima, se Deus quiser.